Saulo, o que é mecanismo de freios e contrapesos? O que é esse mecanismo de checks and balances que cai em todas as provas de concurso público, desde aquelas mais simples até aquelas provas mais complexas? Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, pessoal, eu te convido para mais um vídeo do Resumo Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resumo Direito. Nós já tivemos um vídeo tratando de noções elementares sobre a separação de poderes. Na verdade, naquele vídeo que você pode acessar aqui na plataforma, aqui no canal, eu tratei de que efetivamente cada um dos poderes, ou seja, cada uma das funções estatais, tem funções típicas, também chamadas de primárias, ou seja, aquelas que justificam a própria criação do poder. Por exemplo, por que o judiciário nasceu? Para julgar, nasceu para isso. O legislativo nasceu para legislar, e, como regra, e o executivo para administrar. São chamadas funções típicas, primárias, funções tradicionais. São aquelas funções, repito, que justificam a própria criação do poder. E existem também as funções atípicas, que são as funções próprias dos outros poderes. Então, eu expliquei isso no outro vídeo. Mas eu preciso trabalhar ainda um pouco mais o princípio da separação dos poderes com vocês. O que é essa ideia de freios e contrapesos, pessoal? Pessoal, vocês já sabem que o princípio da separação de poderes está no artigo 2º da Constituição, quando diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa estruturação da separação de poderes remonta à época, ao século XVIII, na verdade, né? Remonta à antessala da Revolução Francesa, remonta à lógica do Iluminismo. O Montesquieu estruturou de uma maneira muito simples ideias que vieram de Aristóteles e também de John Locke. Tem uma frase muito interessante no livro dele, O Espírito das Leis, que resume bem a ideia da separação de poderes, né? Que nada mais é do que um instrumento de limitação do poder do Estado. A separação de poderes existe para isso, para limitar o poder do Estado. Veja a frase. Estaria tudo perdido se em um mesmo homem ou um mesmo corpo de principais ou nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e as de julgar os crimes ou demandas dos particulares. Então, o Montesquieu, ele torna muito clara essa ideia de que a tendência do homem é abusar do poder. Todo aquele que tem poder tende, como regra, a abusar dele. Então ele começa a frase dizendo: estaria tudo perdido se o mesmo homem tivesse todos esses poderes. E foi isso que nós vimos em um ambiente pré-Revolução Francesa, em um ambiente de absolutismo monárquico, que o rei concentrava todos os poderes em suas mãos. A separação de poderes, pessoal, que é essa lógica de controle ou limitação do poder do Estado, ela é tão importante, mas tão importante, que a própria Constituição de 88 define a separação de poderes como uma cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, diz que não será objeto de deliberação, veja, nem será possível deliberar, não será possível nem tramitar um projeto desse tipo. Não será possível ou não será objeto de deliberação uma proposta de emenda tendente a abolir a cláusula pétrea, separação de poderes. Então, a separação de poderes é algo muito sério, mas tão importante, que o Constituinte colocou aquilo como uma cláusula pétrea, algo que não pode ser abolido da Constituição, extirpado, retirado da Constituição. Pois bem, e a lógica dos checks and balances, Saulo? E a lógica dos freios e contrapesos, Saulo? Veja, tão importante quanto separar os poderes é que um poder controle o outro.
Os mecanismos de freios e contrapesos, pessoal, nada mais são do que instrumentos de controle recíproco entre os poderes. É a possibilidade que há de um poder controlar o outro. Vamos pensar em alguns exemplos. O legislativo criou uma lei. O executivo pode vetar esse projeto de lei. Ou ainda, uma vez que o executivo tenha sancionado esse projeto de lei e aí tenha se tornado efetivamente uma lei, o judiciário, se provocado, ele pode declarar aquela lei inconstitucional se ela não atender os parâmetros constitucionais. O Senado Federal julga o presidente da República por crime de responsabilidade. Ele também julga os ministros do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Então, caso o presidente da República ou ainda ministro do Supremo Tribunal Federal pratiquem atos definidos como crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas, eles podem perder o cargo pelo julgamento do Senado Federal, que é órgão do Legislativo. Então, é o Legislativo controlando o Executivo e controlando o Judiciário. Então, pessoal, esses são alguns exemplos dos mecanismos de freios e contrapesos. E, Saulo, então é isso? Se cai na minha prova da graduação, ainda de concurso público, o que representa o mecanismo de freios e contrapesos? Eu posso dizer que é efetivamente um mecanismo de controle recíproco entre os poderes que tem o objetivo principal de limitar o poder das funções estatais? Ou limitar o poder do Estado? Exatamente. A própria ideia de separação de poderes em sentido amplo é nesse sentido. A separação de poderes nasce como um instrumento de limitação do poder do Estado, de forma a que haja aí uma responsabilização dos exercentes de poder e que eles não possam fazer tudo. Eles tenham um feixe de atribuições e, naturalmente, na perspectiva dos freios e contrapesos, cada um dos poderes pode controlar um ao outro. Tudo bem, pessoal? E assim nós chegamos a 7 minutos de vídeo e eu agradeço a sua atenção. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, fique absolutamente à vontade para escrever nos comentários e assim nós vamos aumentando essa sala de aula virtual, né? Essa sala de aula virtual. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e contem comigo.